Pessoal, a pandemia do novo coronavírus pode gerar sérios reflexos na economia das cidades aqui do nosso interior, principalmente as que são muito dependentes dos recursos que vêm da produção de petróleo. A gente falou de Campos agora, vamos falar de Macaé também, que é uma cidade que depende bastante. Quem vai falar com a gente sobre isso é o Paulo Henrique Cardoso, né, PH? Porque a própria Petrobras já admitiu que essa crise vai afetar bastante o setor, né? Exatamente, Capiche. Boa tarde novamente para você, para quem acompanha o RJ1. Gente, o presidente da Petrobras já deu uma declaração a uma revista anteontem dizendo que essa é a pior crise da indústria do petróleo dos últimos 100 anos. Aí eles já tomaram algumas medidas em relação ao onshore e ao offshore, na terra e fora da terra, nas plataformas. Falando sobre as plataformas, a Petrobras disse que está testando quem sai das plataformas, fazendo o exame ali, e quem apresenta algum tipo de sintoma que pode ser o coronavírus, que levanta alguma suspeita, é testado. Também já anunciaram cortes em gastos, em investimentos, inclusive cortes na produção e hibernação de algumas plataformas. O que isso significa? Parar de funcionar por enquanto essa crise está durando. A gente preparou uma reportagem para poder explicar como é que fica para a Petrobras, mas principalmente para quem trabalha, para o trabalhador. Vamos assistir. Na produção de petróleo de 100 mil barris por dia, investimentos e contratações suspensos. São algumas das medidas tomadas pela Petrobras diante da crise do coronavírus. Ao portal Exame, o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, disse que essa é a pior crise da indústria do petróleo dos últimos 100 anos. A empresa também anunciou o corte de mais de 3 bilhões de dólares em investimentos que estavam programados para esse ano. Outra medida anunciada foi a hibernação de plataformas, suspensão de algumas atividades. É aí que entram os trabalhadores. Eles querem a manutenção de todos os empregos da estatal e o Sindicato dos Petroleiros do Norte do Estado diz que essa nova escala adotada pela estatal de 7 dias em isolamento num hotel, 21 dias trabalhando embarcado e 14 dias em casa, representa condições desumanas de trabalho. Eles estão desembarcando com suspeita de Covid-19 e simplesmente sequer estão sendo testados. Não é feito um exame clínico presencial, alguns casos mais graves, onde inclusive foi necessário, os trabalhadores já estão alguns dias desembarcados e continuam com febre, com tosse, com sintomas de Covid-19, nem sequer esses casos extremos foram testados. A gente já exigiu da Petrobras desde sexta-feira da semana passada que fossem embarcados apenas pessoas que tivessem feito testes, fossem desembarcados o maior número de pessoas. As plataformas, algumas vão ser hibernadas aqui, é um dos passos que a Petrobras está colocando, e os OMS vão ser paradas, que são as unidades de manutenção e serviço. Então, a gente já solicitou isso há algum tempo. Infelizmente, ela insiste a permanecer com trabalhos não essenciais até em plataformas que estão completamente sem produção já há 5 anos. A Petrobras afirma que examina quem sai das plataformas e, casos suspeitos, são testados. Agora, pensando nas consequências econômicas para o interior do Rio, elas devem ser grandes, não tem jeito. As receitas municipais, que são provenientes dos royalties e de outras fontes, cairão, consequentemente, a qualidade e quantidade dos serviços públicos também e, provavelmente, há risco de atrasos salariais e outros problemas no âmbito dos municípios aqui da nossa região. São esses os problemas mais sérios que a gente espera aí nos próximos meses. Pois é, pessoal, mas quando a gente assiste uma reportagem dessa, a gente fica até um pouco assustado, né? Nossa, o que vai acontecer com a economia da nossa região? Já que já houve crises por conta da redução dos royalties de petróleo, Cabo Frio é um grande exemplo disso, Macaé, lá em 2013, 2014, é um grande exemplo disso. Mas, pessoal, é um cenário muito novo, a gente tem que pensar na economia sim, mas a gente tem que pensar principalmente nas pessoas, né? A Organização Mundial da Saúde está falando isso todos os dias, o isolamento social está acontecendo. A gente foi atrás da Petrobras para saber, né, sobre essa reclamação, sobre essa denúncia do sindicato. A Petrobras disse que faz sim os testes nos casos que parecem ter algum tipo de suspeita de coronavírus. Está aí a reclamação do sindicato, está aí a análise do economista. É claro, economia é muito importante, a gente não pode passar fome, mas a vida, né, a saúde das pessoas agora, nesse momento,
está em primeiro lugar. A gente segue acompanhando todos esses desdobramentos e volta a informar ao longo dos nossos telejornais. Capixa, eu volto. Tá certo, PH. Obrigado pelas suas informações. É uma balança, como eu falei ontem no RJ2, é uma balança que é difícil equilibrar, que é o lado de quem tem o interesse econômico e do lado de quem está querendo preservar as vidas. É uma balança que é muito complicado botar em equilíbrio.